Olá, pessoas. Mais uma semana do Tá Fazendo o Quê? O seu melhor programa sobre política da TV brasileira. Isso chancelado pela opinião do Elias, que está aqui sempre conosco, acompanhando as gravações. Hoje eu vou entrevistar um camarada que ele é superintendente estadual do Procon Goiás, advogado, pós-graduado em Direito Administrativo, é uma das cabeças jovens da política e está muito ligado na construção, ou sei lá, reconstrução, vai explicar pra gente, do Partido Novo aqui em Goiás. E ele tem feito algumas mexidas interessantes. Eu tenho batido um papo com ele e o rapaz tem uma visão diferenciada da política. Levi Rafael. Levi, muito bem-vindo ao Tá Fazendo o Quê? E obrigado por ter topado nessa missão de falar pra gente sobre política e de uma perspectiva de quem está atuando bastidor e também na linha de frente já. Marcos, obrigado. Eu que agradeço. É sempre que a gente é solicitado para falar de política. Eu sou um apaixonado pela política, faço política por convicção, por vocação. É uma satisfação a gente poder estar aqui investindo esse tempinho, bater um papo aí sobre a atuação nossa junto ao Procon, falar um pouquinho dessa reconstrução do Partido Novo em Goiás, especialmente falar da política goianiense e goiana também. Esse ano é o nosso ano, né? É o ano de mexer na nossa casa. Eu falo isso toda semana aqui no programa. Gente, a eleição municipal, ela é a mais importante porque é o camarada que está com a mão no seu bolso. É o cara que está lá resolvendo o problema da sua rua, do seu bairro. Então, a gente tem que dar mais atenção para isso. E vamos falar da legislatura atual. Foi uma legislatura, ou ainda está sendo uma legislatura um tanto complicada, né? A gente estava falando no bastidor agora há pouco que muitas alterações, gente perdendo mandato, voltando para o mandato. Isso meio que afeta a maneira como as pessoas veem o processo eleitoral. Né? O cara, mas eu votei, meu voto tá valendo nada, o cara vai lá, perde o mandato, outro vai, pega o mandato. Como é que é para você hoje, que está no momento de montar a chapa, de pensar nas eleições de 2024, como é que você tem conversado e sentido o ânimo do pessoal? Bom, Marcos, primeiro dizer que coordenar e dirigir partido é coisa séria. A gente precisa ter responsabilidade. Eu tive o privilégio aí já de passar por alguns partidos. Afinal de contas, estou com 40 anos, desde os 16 que eu sou envolvido na política. Então, já tive o privilégio de pertencer a executivas de grandes partidos, como o MDB, PSD, e hoje estamos aqui na condução do Partido Novo, no estado de Goiás, junto com o Alano, que hoje está como nosso presidente estadual, e o Paulo Vitor Marques, também aqui, Paulo Vitor Marques, aqui no Metropolitano. Eu vejo o seguinte, primeiro, parte da transparência. Na verdade, por muitos anos, presidentes de partidos quis tapar o sol com a peneira, quis dar sempre o jeitinho. Então, por exemplo, o respeito à cláusula de cota de gênero, seja ela feminina ou masculina, ela é fundamental. E como a política é um espaço eminentemente masculino, tradicionalmente, culturalmente, ter as mulheres na política é muito difícil. Então, às vezes, a gente precisa realmente fazer um trabalho de construção. E muitas vezes isso dá trabalho, e ninguém quer trabalho, Marcos. Então os presidentes de partido acabam ali colocando parentes como candidato, assessores como candidato, parentes de candidato como candidato para cumprir ali a cota. E obviamente quando isso vem à tona, vira uma farsa, e é por isso que nós tivemos na atual legislatura, salvo engano, 7 ou 6 mudanças ali na Câmara Municipal de Goiânia por cota de gênero. Em tantos outros municípios aí também. Então, o que a gente faz, eu acredito, é na construção. Então, eu sempre coloco uma mulher à frente do partido para convencer essas mulheres, e mulheres de bem. Eu estou falando de professoras, estou falando de advogadas, estou falando de pessoas que militam em determinado segmento. Então, não é candidatura fake, é nisso que eu acredito, é na transparência. É mais difícil? É, mas é mais consistente. Essa dinâmica da montagem de chapa, a gente já tem conversado com outros presidentes de partido aqui, é complexa por quê, né? Porque você tem ali, às vezes, um partido que já tem vereador, e aí o pessoal que quer participar do processo eleitoral fica com medo de entrar na chapa e trabalhar para eleger outra pessoa. Você tem, às vezes, aquele partido também que fica ali, vou pegar só gente com pouco voto, ele não dá quociente, não consegue eleger. Essa matemática, como é que vocês estão levando em consideração, Levi? Porque não temos nenhum vereador do Novo na Câmara Municipal. E eu penso que a dinâmica de vocês é para carimbar pelo menos 1 ou 2 cadeiras nessa próxima eleição. Como é que está essa matemática? Como é que vocês estão olhando para esses players e pensando, aqui no nosso partido cabe fulano, mas não cabe Beltrano, dá para juntar com um rapazinho ali, com a mocinha aqui. Como é que vocês fazem isso? É uma matemática, como você falou, é uma dinâmica super interessante. E eu trabalho, Marcos, da seguinte forma. Eu monto a chapa como se fosse uma pirâmide. Então, Goiânia, por exemplo, eu posso lançar 38 candidatos.
Então eu trabalho da seguinte forma: eu coloco 20 candidatos para fazer a base, com uma média ali de 350 a 500 votos, uma média, né? O meio da pirâmide, aí são esses candidatos aqui, são candidatos às vezes de primeira viagem, que ainda não tem aquela força, mas querem participar, querem colocar o nome à disposição. Então, 20 caras desse. Eu preciso aqui de mais 10 a 12 nomes, esses sim, políticos que já enfrentaram as urnas, já carimbaram seu nome ali nas urnas, de 1.000 a 1.200 votos. E preciso aqui de 5 pessoas acima de 2.000 votos, que aí sim a gente faz a segunda cadeira. Essa é a dinâmica. Qual é o desafio? Primeiro, é encontrar essas pessoas de 1.000 a 1.200 votos, são pessoas aí que já são experientes, já sabem fazer a conta, né? E querem estar numa chapa competitiva. Acho que esse é o principal desafio do presidente de partido, é mostrar ao candidato que a chapa dele está competitiva. É muito ruim você já entrar sabendo que vai perder, né? Então, primeiro é a transparência, criar os critérios ali de formação da chapa. Por exemplo, no Novo nós não vamos aceitar nenhum mandatário, ninguém que tenha mandato em nenhum município nós vamos aceitar mandatário, porque o Novo acredita na renovação da política. Vai ser mais difícil, mas nós vamos enfrentar. Então, o nosso teto hoje em Goiânia é 2.200 votos. Entretanto, eu não posso, aqui em Goiânia, por esse critério, limitar alguém que tenha tido, por exemplo, 2.500 votos. Então, é muito dinâmica essa conta. E a gente sempre avalia com todos os candidatos, né? Agora, chega alguém com 3.700 votos, testado na última urna, foi secretário ou desenvolveu atividade política. Pô, esse cara, a gente entende que ele está bem aquecido e a probabilidade dele repetir a votação é grande. Portanto, esse cara não cabe na chapa. Então, é sempre um trabalho de muito dinamismo para que a gente possa fechar aí os 38 candidatos. Eu acho bacana até falar para nossa audiência, porque às vezes tem gente que pergunta assim: ah, mas o fulano nunca foi, agora vai perder, vai sair para perder. Gente, é construção, é processo. Né? Você sai a primeira vez para testar o seu nome, para ver a receptividade, quais segmentos você consegue ter mais aderência. Vai perder, provavelmente. Aí tenta uma segunda vez. Quem quer, de fato, fazer parte da política, sabe que é assim que funciona. Ou você é herdeiro, né? É filho do fulano que teve muitos votos, é esposa do Beltrano, é esposa da fulana, ou você vai ter que construir a sua carreira desse modelo. Vou participar do grupo, vou ajudar o grupo, vou crescer dentro do grupo, na próxima eu vou me emplacar como um dos principais players, vou mudar minha categoria, né? Meu ranking do processo. É isso. Se eu for dar um sinônimo, Marcos, para política e eleição, eu diria que é mobilização. Então, às vezes, a pessoa é de primeiro mandato, mas é extremamente capaz de fazer uma grande mobilização, seja por segmento, seja por um assunto. Política é muito de momento também. Eu não sei se você se recorda, lá nos idos dos anos 2000, né? Onde o Elias Vaz liderou aquele movimento das vans, né? Sim. E aí, naquela oportunidade, ele foi eleito com 16 mil votos. Né? Um momento, Depois a votação dele foi caindo, ele se elegeu deputado federal depois numa outra conjuntura. Então, assim, só para fechar esse parênteses aí que a gente falou, então, não se assuste, o que a gente precisa ter é capacidade de mobilização. Por isso que as redes sociais foram tão importantes aí nas 2 últimas 3 eleições, porque ela mobiliza, pelo menos chama a atenção. Então, só para fechar esse parênteses e dizer o seguinte, que é super importante que o candidato, né, tenha confiança em quem está dirigindo o partido e quem esteja dirigindo o partido tenha a transparência, a responsabilidade de jogar aberto com todos. Por isso que na nossa chapa a gente sempre joga aberto, eu coloco o nome de cada um, eu explico quem é cada candidato e o potencial de voto. Porque hoje ninguém é bobo, você pode procurar. Sim. Né? Se eu falar, não... Quando no Google, se o cara não aparecer, você fica com medo dele. Você já fica com medo. Dá um Google aí que você vai enfrentar. Então, eu costumo dizer que, para mim, a transparência é a principal ferramenta, né, de você realmente trazer o candidato, explicando para ele. Outra coisa que, às vezes, a pessoa me pergunta, Levi, vai ter dinheiro? Gente, o partido não investe. Quem prometer dinheiro para você para campanha de vereador, pode ter certeza que vai te deixar na mão, não faça compromisso, né? Vai te dar o básico, né? E às vezes o básico você mesmo consegue aí com a sua mobilização e com outros companheiros. Não, eu gosto sempre de deixar claro isso, porque eu falo isso nos meus cursos, falo isso para os meus clientes. A escolha do partido é 50% do jogo. Se você escolheu mal o seu partido, irmão, você tá enrolado. Porque você corre, inclusive, o risco de lá no apagar das luzes, um bem bolado lá em cima, você perde o partido, você não consegue nem sair com a sua candidatura. E esse é um medo. Semana passada eu estava com um candidato e ele perguntou, né?
Doutor Levi, o senhor hoje é auxiliar do governador Caiado. Não corre o risco do governador te ligar ali no apagar das luzes e te pedir para colocar um mandatário? Eu falei, não corre. Mas e aí? E se ele te tirar do governo? Eu falei, sabe qual é o argumento que eu tenho com o governador? É aquilo que move ele, é a palavra. Eu vou falar, governador, eu não consigo atender o senhor, porque nesse momento eu já empenhei minha palavra que nós não aceitaríamos mandatários. E se eu fizer isso, talvez nem o senhor depois confie em mim. Então, isso é um jogo muito aberto, é duro, tem que ter peito para fazer isso agora. Desde o começo a gente sempre agiu dessa forma e é assim que a gente vai continuar. É uma coisa que é uma máxima da política, né? A política aceita muito bem as traições, mas sempre detesta os traidores. Daqui a pouco a gente volta a falar com o Levi sobre a dinâmica das eleições e vamos falar também sobre o PROCON. Vocês não viram, não, mas a gente tá gravando aqui agora, deu um pau na energia aqui. Já comecei a gritar, cadê o PROCON para reclamar dessa Equatorial? Vamos falar como daqui a pouco. VaptVupt aqui na PUC TV e no YouTube, já sabe, é só piscar. Olá, pessoas, estamos de volta com o Tá Fazendo o Quê dessa semana, batendo um papo aqui com o Levi Rafael, o cara que tá ajudando e operando para essa reestruturação do Partido Novo aqui em Goiás, e é o homem que vai nos ajudar também a botar a gente no pau para cobrar Equatorial, Claro, essas empresas tudo, porque ele é superintendente estadual do PROCON. Levi, falamos no primeiro bloco sobre a dinâmica da montagem da chapa, que está participando ativamente. Você deixou claro aí a sua autonomia em relação até ao próprio governador para poder honrar a palavra, porque dissemos que na política a traição o povo gosta de assistir, mas o traidor sempre vai tomar cacete depois. Verdade. Hoje, pensando o cenário político que nós estamos vivendo, tá? Eleição Goiânia, principalmente, que é a nossa capital e é a que está mais tumultuada até agora. Como é o papel do Novo? Como é que vocês vão participar desse processo? Bom, Marcos, primeiro a gente decidiu que iríamos participar de forma muito ativa. Então, inicialmente, nós temos um pré-candidato a prefeito, a gente quer discutir a cidade, a gente quer realmente, Marcos, trazer inovações e soluções para a nossa cidade. Eu não posso admitir, como goianiense que sou, nascido e criado aqui, ver uma gestão pífia como a atual gestão e até agora ninguém começou a discutir a cidade. Eu quero discutir o problema não é só do lixo, é de quem faz a coleta do lixo. Eu quero discutir o problema, né, da falta de infraestrutura e da melhor aplicação dos recursos. Então hoje com essas chuvas agora, a gente viu tanto alagando absurdamente aqui, né? E com detalhe, a gente viu em matérias, o bacana do jornal impresso e até aí hoje das redes sociais, é que basta dar um Google que você começa a ver as matérias. E aí a gente viu, né, o secretário de Infraestrutura falando que investiu X milhões na infraestrutura aí de drenagem. E o que a gente vê agora é Goiânia tendo problema que nunca teve, que é de alagamento. Né? Então, já perdemos vidas aí nessa situação. Portanto, o Novo quer discutir a cidade. Então, hoje o Novo tem um pré-candidato, que é o empresário Leonardo Riso, né? Um cara extremamente conhecido aí na capital, no estado, foi candidato a senador, né, pelo Novo, e é um empresário que a gente entende moderado. E aí é lógico que a gente também não descarta a composição aí com alguém que queira realmente discutir. Obviamente que se o nome do Leonardo Riso decolar, nós vamos até o fim. E vocês hoje estão pensando em quantos municípios na montagem de chapa e possibilidade de executivo? Olha, nós já temos, o Novo tem pré-candidatos a prefeito, pelo menos já em 8 municípios, né? A gente hoje já está com um diretório em pouco mais de 30 municípios e, obviamente, essa reconstrução é difícil, porque o Novo criou uma pecha muito ruim, Marcos, que é de não coliga, não faz isso, não era tudo não. E, na verdade, isso encolheu o partido. Na política, ela tem um jeito próprio de ser trabalhada. E não adianta. Você inova com ideia, você inova obviamente, com posicionamentos. Agora, querer mudar a regra do jogo sozinho, falar, não, eu não uso fundo eleitoral. Todo mundo vai usar. Né? Se você, depois de eleito, quiser propor o fim, beleza. Mas para chegar lá e defender isso, existe uma regra do jogo. Então, o Novo vai usar o fundo eleitoral. Antigamente, uma prova para você ser aceito o Novo. Hoje não existe mais isso, principalmente para vereador. Sim. Agora, para cargos estratégicos, que talvez seja hoje, Marcos, não é nem deputado federal, nem presidente, é o Senado. O foco da eleição 2026 será o Senado. Se a gente entender hoje o quão importante é o voto de senador, a gente pensaria 2 vezes antes de dar voto de protesto, voto em palhaço, voto em cara caricato. Sim. Então o Novo entende que esse é o jeito novo de fazer política, é essa reconstrução. Então estamos já em mais de 30 municípios aí, lançaremos
candidatos em pelo menos uns 8 a 10 municípios. Ó, eu vou assumir na frente do homem aqui, porque eu sou desses. Eu fui um dos grandes críticos do Novo quando ele começou a querer entrar pra política sem fazer política. Eu falei, cara, Isso não não faz existe. sentido. Eu lembro do Coronel Fuji, a gente participava Sim. junto da Interativa, e eu falava, ô Fuji, mas não vai dar certo, ô Fuji. Não, mas porque eu falei, mas não funciona assim, o sistema é esse, meu amigo. Você não consegue reinventar a roda. E é bacana vocês que estão nos assistindo perceberem isso. A política, ela tem um sistema. Você quer entrar nele pra mudar? Você tem que entender, você tem que conhecer e você tem que entrar. Porque senão você vai ficar só de fora jogando pedra e reclamando, cara. Não resolve. Não existe. É igual ao futebol. O futebol tem regras próprias. Sim. Né? O futebol tem regras próprias. Vou dar só um exemplo aqui, bobo, mas pra você entender. O Serra Dourada, ele era o maior campo mesmo, o gramado do Brasil. Enquanto a regra normal é de 95 por 75, o Serra Dourada tinha 118 por 90. Então os caras vinham jogar com Goiás aqui, irmão, Flamengo, podia ser quem for, no segundo tempo morria. E aí isso perdurou por muito tempo. Até que um dia juntaram lá o Clube dos Três e falaram, agora a regra é o seguinte, quadra de basquete é igual pra todo mundo, quadra de vôlei é igual pra todo mundo, porque o gramado Serra Dourada é esse suplício que a gente vai lá e morre no segundo tempo. Fizeram a readequação, mudaram a regra do jogo, estando dentro do jogo, né? Mas todo mundo entrava e vinha jogar no Serra Dourada, sabendo que ia sofrer, sabendo que ia passar um aperto no segundo tempo e sabendo que aqui o Goiás era quase imbatível pelas dimensões. Semelhantemente à política. Nós sabemos que existe corrupto, sabemos. Sabemos que, por exemplo, é um escárnio na cara do cidadão brasileiro você gastar agora 5 bilhões na eleição. Sabemos. Eu sou contra, Marcos. Eu sou contra. Agora, para mim defender que eu sou contra, eu preciso ter um mandato. E se para que eu possa ter um mandato é legal? É legal usar o fundo partidário. Então nós vamos usar. Então o Novo saiu dessa caixinha, desse castelo de Barbie em que ele vivia, veio para a realidade. E é isso que eu acredito. Eu, por exemplo, sou um cara que sou velho de política, do ponto de vista de estar desde os 16 anos envolvido de alguma forma, mas sou um cara extremamente pragmático e correto naquilo que eu acredito, que é a política de você realmente tomar decisões pensando sempre no próximo e não em si mesmo. Você falou uma coisa sobre regras, e aí vou mudar agora um pouco o nosso assunto, porque você hoje está no PROCON. E pra gente, né, que somos consumidores, o que a gente queria é que as regras fossem cumpridas também pelas empresas que nos atendem. E é uma vergonha o que a gente passa enquanto cidadão, né? Então, se a gente tem, às vezes, esse ranço com a política, porque a gente não é atendido nas demandas, a gente percebe político mau caráter, locupletando com o erário, mas também a galera do empresariado tá difícil, né, Levi? Tem um pessoalzinho complicado aí. Rapaz, e o que o PROCON pode fazer para nos ajudar? Olha, é realmente complicado. Eu assumi o PROCON em março de 2022. Então, março agora faz 2 anos que eu estou à frente do PROCON. E quando eu assumi, eu disse uma frase que eu não sabia que ela iria ser tão verdade assim na minha gestão. Eu falei, olha, nós assumimos o PROCON para devolver a ele o protagonismo que ele merece. O PROCON estava apagado, não desmerecendo os outros superintendentes que ali passaram, que por acaso 2 são meus amigos pessoais, que foi o doutor Allen e o vereador Bessa. Mas eu digo que eu tenho uma energia um pouco mais aguerrida, né, para fazer os enfrentamentos. E é isso que a gente fez durante esses 2 anos. Né? Enfrentamos aí a questão dos preços de combustível, não alisamos o transporte público, né? Fechamos só no ano passado 25 empresas de falso consórcio e falso financiamento que lesavam o consumidor. Então, tudo que chega para mim, eu sempre trato como prioridade lá, Marcos. Por isso que o PROCON todos os dias está na mídia aí, de alguma forma, defendendo o consumidor. E a nossa ideia, eu tenho um jeito diferente de tratar essa questão. O PROCON é um órgão que, na sua origem, é de defesa do consumidor. Mas a defesa do consumidor, ela passa pela prevenção. E muitas vezes, em alguns casos, eu não entendo que houve dolo, mas houve falta de informação. Nós somos muito simples, Marcos, para empreender. A gente abre começa um empreendimento, seja um espetinho, seja uma lojinha de compra e venda, e a gente vai indo. Quando vê, a gente está ali já de médio porte, sem se atentar a algumas regras básicas. Então, nesse momento, o PROCON chega também com a conscientização, com a prevenção. Mas, na minha gestão, a caneta lá tem tinta pra caramba e a gente tem atuado e autuado na medida do possível, sempre na defesa aí do consumidor. Então, vamos pegar as áreas mais graves que a gente tem
lidado e percebido. Cara, não sei se eu chamo de descaso, o que eu chamo? Porque é muito absurdo que é a questão da nossa energia elétrica e a telefonia. São duas áreas gigantes, bilionárias, e que o serviço é porcamente prestado. O que o cidadão comum, eu, o seu Zezinho, a gente pode fazer numa situação dessa? Porque, assim, é um absurdo a encheção de saco de telemarketing o tempo todo, é um absurdo a qualidade do serviço ser ruim pra caramba também nas operadoras, a questão da eletricidade, a gente tava gravando aqui dando pane. Então, assim, o que a gente pode fazer? Como é que a gente pode influenciar? E eu sei que isso passa pela política também, né? Passa, olha só. São duas concessões. Tanto a telefonia quanto a energia elétrica são concessões do poder público. É do poder público, o poder público concede para que um terceiro explore e, portanto, configura como prestação de serviço. Primeiramente, vamos falar da telefonia. Hoje, telefone virou essencial, Marcos. A gente não consegue viver sem telefone mais. Hoje, tudo que você faz, se você quiser fazer o seu programa do seu telefone celular, você consegue. O banco hoje tá no telefone. Tá no telefone. Ó, aí no telefone tá meu escritório, tá minhas duas empresas, porque é aqui que eu opero, eu respondo. Quer dizer, cara, tá tudo aí. Então, assim, hoje... e aí a gente tá falando de internet, porque hoje todo aplicativo precisa de uma internet para funcionar. E quando isso não acontece, é muito ruim. Então, quando nós assumimos, eu percebia que havia um grande número de abertura de procedimentos, ou seja, abria procedimento para tudo, e ia multar a empresa. Mas aí eu falei, pera um pouquinho. Para o consumidor resolver o que é a multa? Porque a multa, Marcos, é importante. A multa não vai para o consumidor. A multa vai para o fundo, né, de defesa do consumidor. É uma gestão pública desse fundo. Ali eu posso fazer Código de Defesa do Consumidor, eu posso comprar veículos para fiscalizar, eu posso fazer tudo desde que seja atinente à defesa do consumidor. Mas e aí, você que estava aqui, dependia do seu trabalho, né, da internet para trabalhar? Então eu falei, pera um pouquinho, eu prefiro ter um sorriso no rosto do consumidor do que dinheiro de multa no cofre do Estado. O PROCON não foi feito para arrecadar. Quem tem que arrecadar é a Secretaria de Economia. O que é que eu bolei? Um canal direto com todas as ouvidorias capaz de que a gente pudesse trazer uma solução instantânea para o problema. E funcionou, Marcos. Funcionou porque eu provei para eles que a gente reduziria o número de processos administrativos, o consumidor sairia de lá feliz, do tipo, nossa, foi um deslize da empresa, não é descaso não, foi lá e resolveu. E o órgão cumpriria a sua missão, que é defender o consumidor. Então deu muito certo. Hoje o PROCON, eu brinco, eu falo que eu tenho um telefone vermelho com cada uma das grandes operadoras. Né? Sexta-feira mesmo eu usei. Né? A pessoa, presidente de uma multinacional, né? Foi fazer uma migração de uma empresa para outra, já estava há 5 dias sem linha. A antiga foi cancelada e a nova não era habilitada. Então verificou-se que isso se perdeu no processo, rapidamente foi resolvido. Então as telefonias ainda é um gargalo. Né? Depois que a Oi saiu, né? A Oi saiu, foi vendida. Aqui no estado de Goiás 62, a TIM comprou cerca de 90% dos clientes, né? Teve municípios, aí 2 deles que os prefeitos falaram, Levi, nós estamos sem internet há 3 dias e só tem essa operadora aqui. Então a gente acionou esse telefone vermelho e deu certo também. Com relação à energia elétrica, esse é um problema muito mais grave. Para você que está nos assistindo, em Goiás nós tínhamos a CELG, Centrais Elétricas de Goiás, né, da qual meu pai foi funcionário por 37 anos. Então aí eu conheço bem. Conheço bastante. Conheço bem. Eu falo que eu fui feito dentro do COD, que é o Centro de Operação e Distribuição. É de lá que coordena todas essas questões quando tem queda de energia. Era o COD que coordenava. Pois bem, em 2018, venderam a CELG e aí veio a Enel. Mas venderam a CELG, Marcos, sem... se atentar ao fato de que a empresa já estava há inúmeros anos, nós estamos falando de 2, 3 décadas, sem qualquer tipo de investimento na rede. O estado de Goiás na década de 90 era pouca indústria e etc. Hoje é outro estado, é um estado pujante, é um estado extremamente competitivo e passa pela energia elétrica. Quando a Enel assume, ela assume com a missão de fazer os investimentos necessários. Foi feito? Não, não foi feito. Segundo a Enel, ela investiu aqui, né, 6 bilhões e a gente não viu melhoria. E aí houve a crise, né, agora no final de 2022, aonde eu, juntamente com o governador, montamos um grupo de trabalho para realmente forçar ali a saída o mais rápido possível. Pois bem, chega a Equatorial. Aqui outro parêntese. Não foi o governo que escolheu a Equatorial, é uma concessão.
né? É uma negociação que é feita entre Enel, governo federal e a empresa que queria entrar. Por isso porque se a gente pudesse escolher, certamente a gente buscaria no mercado, abriria um outro tipo, mas não é assim que funciona. Então a Equatorial não foi escolha do governador Caiado. É importante ressaltar isso aqui. Isso, acredito que a galera não sabe disso. Não foi o governador que falou, eu quero tal empresa. Não funciona assim. A Equatorial é uma empresa eminentemente brasileira, né? Ela tem as suas ações focadas extremamente ali no norte, Pará, Tocantins, Acre, e encontrou em Goiás uma oportunidade de negócio. Por isso que foi feita a transação. O governo de Goiás não podia opinar para falar assim, não quero. Não. Portanto, tivemos que aceitar a Equatorial. O que cabia a nós fazermos? Dar as mãos e dizer, olha, conte conosco, entretanto, é preciso fazer os investimentos. E um ano se passou. Agora fez um ano que a Equatorial chegou em Goiás. E o que nós percebemos é que ao longo desse ano de 2023 não foram feitos investimentos capazes de sanar os problemas. Prova disso é que a gente estava aqui gravando e caiu a energia. A gente brinca, fala que a Equatorial instalou um sistema pisca-pisca em Goiânia. Energia vai e volta uma porção de vezes por dia. Então, agora, dia 30, existe uma audiência pública, né, na Assembleia Legislativa, da qual o PROCON tem cadeira cativa, porque é um órgão que fiscaliza, e a gente fiscaliza mesmo, não é porque nós estamos, o Estado de Goiás não pôde opinar sobre a escolha que nós vamos fechar os olhos, não é isso. E o governador Caiado me dá a carta branca, Marcos, para atuar e autuar caso seja necessário. Então não tem mise-en-scène, não tem jogo político. Nesse ponto, o governador Caiado ele separa realmente as instituições, né? Não tem jogo político aqui quando se trata da qualidade de vida e, obviamente, aí, da qualidade da energia no estado de Goiás. Dia 30 agora tem uma nova audiência pública onde eles deverão demonstrar para nós qual foi o investimento que eles fizeram aí ao longo do ano de 2023. Não, você pode ter certeza que a gente vai estar de olho, vai estar cobrando também, vai estar enchendo o saco e vai atrás de deputado quando vier sentar aqui, vão reclamar para eles também, porque a gente entende que é um processo político, né? A pressão política que faz com que as grandes empresas se movimentem, porque elas sabem que concessão pode ser tirada. Então a gente está aqui o tempo todo tentando mapear, monitorar e encher o saco de quem tiver que encher o saco. Inclusive do PROCON, quando precisar também. Sim, o PROCON tá ali. E outro órgão que é importante também, que nos auxilia muito, é a AGR. Porque assim, eu trato das relações de consumo, defeito na prestação de serviço, mas os indicadores, quem mede é a AGR, Agência Goiana de Regulamentação. Então, eu e o Dr. Wagner nos reunimos mensalmente para avaliar os índices de FEC e DEC, são índices que medem a quantidade de interrupções, e o outro mede o tempo em que essas interrupções ficaram. Então, esses índices para nós são extremamente importantes e quando os índices são alarmantes, eu já ligo para o governador para que a gente possa fazer as intervenções necessárias. Maravilha, bom demais entender um pouco mais do PROCON. Conseguimos também saber um pouco mais dos caminhos que o Novo vai percorrer a partir de agora. E eu quero agradecer a sua presença. Fala para a galera aí onde é que te encontra, um pouco quiser afiliar no Novo, faz o quê? Como é que funciona? Bom demais. Bom, para quem quiser me seguir nas redes sociais aí, @LeviRafael, né, no Instagram e também Levi Rafael Cornélio no Facebook. Se você quiser filiar o Novo, basta digitar aí www.novogoiania.org.br. Ali tem os nossos contatos. Faço questão de te receber aonde você estiver para a gente tomar um café, explicar melhor aí as ideias do Novo e caso você queira disputar as eleições, né, seja vereador, prefeito em qualquer município do estado de Goiás, será muito bem-vindo. Enquanto superintendente do PROCON, todos os dias, à exceção de hoje, quando eu tenho agenda externa, estou no PROCON no período da manhã, à tarde, muita agenda externa, mas estou lá todos os dias, Rua 8, quase esquina com a Rua 3, no centro. E de qualquer município que você estiver do estado de Goiás, 151 é o telefone aí que você pode fazer a sua denúncia ou até mesmo fazer a sua reclamação. Maravilha, gente. Mais uma semana do Tá Fazendo o Quê? Garantindo um papo de qualidade para você sobre política. Rafael nas picapes, Elias no papel de fião. Inclusive você que tá querendo anunciar que não tá fazendo o quê? Liga pro Elias, o telefone tá na tela. Traz a sua empresa para se associar à nossa marca e fazer parte, né? Aqui do quadro comercial da PUC TV. A emissora tá crescendo pra caramba e a audiência está bombando. Então traz a sua empresa, fala com o Elias que tem um pacote especial para você, ok? Levi, brindezinho para fechar o boteco. Brindezinho para fechar o boteco. Valeu!